Pessoal, o método Medina veio solucionar um problema que se tinha muito quando a gente fazia as análises mecanicistas em um dimensionamento, né? No próprio manual do DENIT a gente tem lá a possibilidade de dimensionar a estrutura pelo método DNR/81 e depois fazer uma análise mecanicista. Como é que eram feitas essas análises mecanicistas? Simplesmente a gente pegava aqui, nós temos aqui a estrutura do nosso pavimento, né? Temos o revestimento, a base, a subbase e aqui o subleito, né? Então aqui a base e o revestimento, né? Revestimento e aqui a subbase. Então aqui uma estrutura típica aí da pavimentação. Então antes a gente fazia o dimensionamento pelo método DNR, levava isso para uma análise mecanicista, qualquer programa computacional, retirava aqui a tensão, né, a deformação de tração na fibra inferior do revestimento. Então, pegava esse valor, levava para uma curva de fadiga. Só que essa curva de fadiga eram de misturas asfálticas vindas de ensaio, vindas de outros ensaios, né, de trabalhos na literatura. Então, se pegava esse valor e levava para uma curva de fadiga já existente. Esse já é o primeiro erro, porque não exatamente nós teremos a mistura asfáltica aqui, o mesmo concreto asfáltico aqui, né? Concreto asfáltico aqui e o concreto asfáltico lá da curva de fadiga, né? Aqui nós temos a deformação de tração e o número de repetições, o número de aplicações de carga aqui no ensaio. Então, primeiro problema não é a mesma mistura asfáltica, por mais, né, que os projetistas tentam pegar, a gente sempre tentava pegar o quê? O mesmo tipo de ligante, né, da mesma curva, a mesma curva granulométrica também, a mesma faixa granulométrica, né, tentando chegar o mais próximo possível do que seria aplicado lá no campo com um ensaio que já tinha sido feito aí em trabalhos. Outro problema é que muitos projetistas acabavam pegando curvas de fadiga de ensaios diferentes. Então nós temos ensaios do tipo a 4 pontos, né? Ensaios de fadiga a 4 pontos, ensaios de fadiga por compressão diametral. Então cada um deles vai sair diferente essa curva de fadiga. Então eu não posso simplesmente utilizar a mesma deformação nesses diferentes ensaios. Por quê? Porque eles têm também fatores campo-laboratório diferentes. Então muitos projetistas se confundiam e ficava uma verdadeira salada mista. Sem falar também do problema de aderência entre as camadas, né? Muitos colocavam que as camadas eram todas aderidas, outros colocavam que não é totalmente aderida, então dava uma confusão tremenda aí entre diferentes projetistas nessa análise mecanicista que sempre foi feita. E o Medina ele chegou para padronizar tudo isso. Então ele vai padronizar o ensaio de fadiga, vai padronizar o fator campo laboratório, que agora a gente chama de função de transferência, vai padronizar também a aderência entre as camadas e também ele exige, né, que seja realmente feito o ensaio de fadiga na mistura asfáltica que será utilizada lá em campo, ou também ele dá a opção da gente escolher uma classe de fadiga na hora de dimensionar, né, a hora de fazer o nosso dimensionamento. São 4 classes de fadiga. Então o Medina ele vem para padronizar todos esses problemas que aconteciam antigamente nessas análises mecanicistas, e isso é muito importante, que a diferença do dimensionamento poderia dava valores absurdos entre um projetista dimensionando e um outro projetista fazendo o mesmo dimensionamento. Agora com Medina isso vai padronizar.